Pode Tudo 67, a evolução do rádio, a força da TV e a liberdade da internet. A partir de agora, estamos ao vivo. Salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos ao Pode Tudo 67, um programa diferente, inteligente, ousado e interativo. Só aqui no Pode Tudo 67 você se atualiza sobre tudo que acontece na capital, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Brasil e até no mundo, meus amigos. Exatamente, Chicó! E o que nos garante isso é nossa equipe de jornalistas e profissionais que trabalham 24 horas por dia, diretamente da redação da Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Nossa proposta é essa mistura midiática que envolve a magia do rádio, a roupagem da TV e a liberdade da internet. Exatamente, Carol! Nosso compromisso com vocês é transmitir em tempo real um combo de informações, entrevistas, atrações artísticas, sorteios de prêmios e muita interatividade com cada um de vocês. E olha só, o Pode Tudo 67 dessa sexta-feira, a sexta-feira linda chegou, meu povo! Também promete muito. Hoje vamos entrevistar o médico mastologista, vereador reeleito com votos expressivos e atual presidente da Comissão de Saúde aqui de Campo Grande. Eu estou falando do Dr. Vitor Rocha, que daqui a pouquinho vai bater um papo extremamente interessante e esclarecedor, meus amigos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui, logo após as manchetes do dia. Solta a vinheta! Fogo no Pantanal. Bombeiros e trabalhadores rurais travam guerra contra as chamas em Corumbá. Encontro selvagem. Jovem de 23 anos sobrevive após bater de moto, mas bateu de frente com uma onça, meus amigos. Falsa seita. Ministério Público caça quadrilha de fora que extorquia mulher em Mato Grosso do Sul. Hora de virar o jogo. Indústria de celulose abre vagas para mecânicos e técnicos na região. Orgulho para MS. Professora da UFMS ganha prêmio científico internacional milionário. Essas e outras no programa de hoje. Meus amigos, abrimos o plantão de hoje com um alerta. Nosso Pantanal pede socorro. É isso mesmo, na região lá da Curva do Leque, no Pantanal do Nabileque, próximo a Corumbá, um incêndio castiga a vegetação sem dó desde o meio da semana. A força-tarefa é bruta. Bombeiros e trabalhadores rurais estão empenhados, embrenhados no mato, usando tudo que tem, carro-pipa, motosserra, sopradores, até facão e foice está entrando na briga, meus amigos. O monitoramento não para um segundo para evitar que as chamas se alastrem. Um trabalho bonito, porém necessário e árduo. Um jovem de 23 anos deu de cara com uma onça na estrada Transparaná, sentido Santa Rita do Pardo. João Marcos estava pilotando a sua motocicleta tranquilamente na pista de terra, quando, de repente, o impensável aconteceu. Uma onça parda saltou no meio do caminho. O rapaz não teve tempo nem de piscar e bateu a moto em cheio no felino gigante. Ele mesmo desabafou. Nem eu acredito, mas é verdade. Graças a Deus, o rapaz saiu com vida dessa trombada selvagem. Na estrada de terra, meu amigo, o dono da pista é o Pantanal. E o golpe está na praça e a criatividade da bandidagem não tem limites.
a seita de criminosos que apareceu aqui. Estão inventando para arrancar dinheiro de gente inocente. O Ministério Público Estadual deflagrou a operação para caçar uma quadrilha que estava extorquindo e ameaçando uma sul-mato-grossense. O bando iludia a vítima prometendo benefícios financeiros em troca de taxas. Quando a mulher percebeu a furada e quis pular fora, foi ameaçada de todas as maneiras. A polícia foi cumprir mandado lá em Rondônia e no Distrito Federal para acabar com essa palhaçada. Hoje é dia de comemorar uma verdadeira paixão nacional e sul-mato-grossense. 24 de abril, bebê, é o dia do churrasco. A data foi criada em 2003. Sempre esquenta aquele debate acalorado no final de semana. Tem gente do sul batendo no peito dizendo que o churrasco gaúcho não tem igual. Mas o nosso churrasqueiro pantaneiro não deita pra ninguém. Na grelha, no espeto ou no buraco do chão, o que vale é a carne assada e a reunião com os amigos. E a indústria da celulose abriu diversas vagas de trabalho para cidades de Ribas do Rio Pardo, Brasilândia e Três Lagoas. Tem muita oportunidade, tem para mecânico de caminhão, técnico de operações florestais e mecânico especialista. O processo é de portas abertas para todos, mas tem que ter a CNH na categoria certa e os cursos básicos à mão, cursos exigidos. Já ajeita aí, meu amigo, prepara o currículo e corre no site para poder fazer a sua inscrição, tá certo? E para fechar o plantão de hoje, uma notícia que enche Mato Grosso do Sul de orgulho, um orgulho gigantesco. A professora Letícia Garcia, da nossa Universidade Federal, foi anunciada como a campeã nacional do Brasil no prêmio Frontiers Planet de 2026. Ela foi selecionada entre apenas 25 cientistas do mundo inteiro, por causa da sua pesquisa ambiental fantástica, que ensina a proteger a nossa biodiversidade das mudanças climáticas. Ela recebeu uma vitória histórica, que atraiu um prêmio milionário para a ciência sul-mato-grossense. Parabéns! Pode Tudo 67 tem um oferecimento. Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. E Rádio Difusora Pantanal, a rádio que só toca modão. E esse foi o nosso giro de notícias. Agora sim, todo mundo atualizado sobre tudo o que aconteceu aqui na capital e em Mato Grosso do Sul. Algo que chamou a atenção e a gente já havia comentado aqui sobre o incêndio no Pantanal, né, gente? Conversamos aqui outro dia sobre isso, né, Carol? Até Sim. Achei que fosse demorar um pouco mais para esses incêndios recomeçarem. Mas devido, né, a uma mudança aí, climática, né, nós estamos entrando numa zona de calor de mais 5 graus, né, de temperaturas, e a secura é o que chama mais atenção. É a falta de umidade do ar que está sobre a nossa região aqui no Centro-Oeste. Exatamente, Carol. Apesar de ter chovido muito, inclusive acima da média, aqui em Campo Grande e em outras cidades de Mato Grosso do Sul, o Pantanal em específico, ele, na verdade, está faltando chuva. Não choveu muito, choveu pelo contrário. Choveu menos do que a expectativa necessária. E por falar em Pantanal, eu separei aqui pra gente um vídeo muito bacana que, na verdade, mostra a natureza como ela é. Tá circulando na internet aí o vídeo de uma baita sucuri fazendo um lanchinho, ou seja, preparando um lanchinho para mais tarde. Tá no jeito aí, Índio? No jeito. Então vamos mostrar pra galera. Olha lá. Olha lá, gente, Fazenda Refúgio em Sidrolândia. Nossa. Ela pegou nada mais, nada menos do que uma vovó de uma capivara. Acredito que por ter visto ali, né, aí deve ser algum trabalhador rural ou um fazendeiro, ela já tratou de levar embora o lanchinho dela. E por incrível que pareça, gente, a capivara é grande, mas para sucuri isso aí não é problema. Ela só precisa de paz, coisa que não está tendo no momento aí, devido ao assédio. Todo mundo quer
fazer um vídeo, né, gente? A musculatura da boca da cobra, ela chega a dimensões que inacreditáveis. Né? E ela engole, e ela não mastiga, viu, pessoal? Ela engole inteirinho, engole isso daí fica na barriga dela lá por dias. Marinando no suco gástrico, uma delícia. A gente podia ser assim também, né? Enche o bucho e fica pelo menos uns 2, 3 meses sem se alimentar. Tô brincando, gente. Olha só, meus amigos, o programa de hoje, como eu prometi, vai ter a presença de um médico que tem feito a diferença, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas também tem levado o nome de Mato Grosso do Sul para fora de uma forma incrível. Hoje a nossa bancada tem a honra de receber um homem que assumiu uma missão claríssima: salvar vidas e defender a saúde pública de qualidade, entregando resultados reais para a nossa população. Ele tem mais de 20 anos de dedicação à medicina e ajudou a revolucionar o acesso à saúde pública aqui em Campo Grande. Acesso com qualidade. Hoje a nossa bancada tem a honra de receber um homem que assumiu essa missão e muito mais, porque ele é médico mastologista, vereador reeleito de forma expressiva e o atual presidente da Comissão de Saúde da nossa cidade. Estamos falando do Dr. Vitor Rocha. Boa tarde, Dr. Vitor Rocha. Seja bem-vindo ao Pode Tudo 67. Boa tarde, Carol de Paula, Chicó, meu amigo Boa Índio. tarde, Dr. Vitor. Já deixo aqui meu abraço pro meu amigo B de Paula, que encontrei com ele ali, com a dona Érica. Chegou de viagem recentemente. Está descansado. Energias renovadas. Ele prometeu trabalhar só na segunda-feira, mas não aguentou. Tá desde ontem aqui. Esse é o nosso amigo B de Paula, né? Não, exatamente. Vocês não imaginam como essas férias, ele deu uma freada, olha, tá de parabéns a cabeça do papai, porque ele conseguiu vir só no jornal. Mas para vocês terem uma ideia, né, Dr. Vitor, a saúde física trabalha junto com a mental, que também impacta na saúde, né? Elas caminham juntas, não tem como desassociar a mente do corpo, não é mesmo? Exatamente. E vamos conversar sobre esse projeto maravilhoso. Eu sou fã, usuária, e só posso dizer que é um trabalho que tem um acolhimento, uma humanidade que nunca se viu no Mato Grosso do Sul, né? E quiçá no Brasil, porque realmente é um projeto maravilhoso. Parabéns. Obrigado. É o projeto da Casa Rosa, né? O projeto da Casa Rosa, né? Um modelo de sucesso absoluto. Conta pra nós um pouquinho da sua caminhada. Conta pra nós um pouquinho daquele jovem médico que saiu com o seu estetoscópio, né, novinho da faculdade e ganhou o mundo. Conta pra nós, como é que foi um pouquinho dessa sua caminhada, desse seu início aí? Na verdade, eu vim de Corumbá, eu fiz cursinho em Corumbá, estudei escola pública lá, no Colégio Salesiano de Santa Teresa. Depois, antes disso, tinha estudado no TENIR e no CIEC. E aí, da minha 7ª série até o 3º ano, estudei no Santa Teresa, no Colégio Salesiano de Santa Teresa. Sim. Como se fosse o nosso Dom Bosco daqui. Sim, sim. Na época, tinha um convênio com o Estado, os professores eram do Estado. Naquela época ainda não tinha lei de responsabilidade fiscal. Muitas vezes os professores tinham seus salários atrasados, de vez em quando tinha greve. Então era uma luta muito difícil na época. E graças a Deus as coisas evoluíram. Hoje a gente não vê mais esse tipo de atraso em salário, de servidor. Então eu acho que foi uma grande conquista. E de lá eu fiz um ano de cursinho na escola ENAM. Tive a oportunidade de ser bolsista lá nessa escola. Fiz 1 ano e meio de cursinho e passei aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E na época passei também na Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Uhum. Acabei fazendo faculdade por aqui. Então, com 19 anos, já vim para cá. E aí, do primeiro ano, a empolgação, né? Tô fazendo medicina, quero ir para o hospital, quero ir para a maternidade. E eu me lembro que eu, sempre que tinha um tempo livre, eu passava no hospital, conversava com o residente, com algum acadêmico já do 4º, 5º ano, tentava ver alguma coisa, ia para casa, estudava. Isso aqui em Campo Grande? Aqui em Campo Grande, no Hospital Universitário. Legal. Porque eu me formei aqui na UFMS em 2004. Daqui fui para Ribeirão Preto. Eu tinha um sonho de fazer uma boa residência numa universidade conceituada mundialmente.
E meu sonho era ir para a USP em Ribeirão. Certo. E eu tive essa oportunidade, essa alegria de fazer ginecologia, obstetrícia e mastologia. Então, fiquei 4 anos no Hospital das Clínicas da USP em Ribeirão, onde eu fiz 2 residências e voltei para cá. Aí a minha grande ida para lá, eu tinha certeza que eu ia, mas eu tinha que voltar para cá para poder implementar tudo aquilo que a gente viu lá, de coisas muito avançadas para o seu tempo. Nós estamos falando de 2005, 2006, 2007, 2008. Quer dizer, lá, o que era feito na Europa, nos Estados Unidos, lá era feito, e aqui, às vezes... lá já era referência. Já era uma... porque tem o Hospital das Clínicas da USP em São Paulo, que é o maior hospital universitário, e a USP em Ribeirão, que é o segundo maior escola do país. Um braço. Que legal. Então, lá, para a gente ter uma ideia, são 2 mastologistas que são formados por ano. E em 2008, eu tive a oportunidade de fazer meu último ano de residência e voltar para cá em 2009. E aí, aqui, a gente trabalhou muito para tentar estruturar o serviço. No privado foi mais fácil, porque no convênio particular você não tem a dificuldade de acesso dos exames, das filas de espera, como tem no Sistema Único de Saúde. Sim. Mas como a minha formação toda foi no SUS, então, ou seja, eu convivo com o Sistema Único de Saúde desde 2000, nós estamos falando de 99. Já conhecia os caminhos do SUS, Eu me formei aqui na Universidade Federal. Depois fui para Ribeirão Preto, também atendendo 100% do SUS. Voltei para cá, meu sonho era fazer a diferença no SUS, que é onde tinham as pessoas que mais precisavam da saúde e não tinham acesso. E aí nós começamos, eu fiz o concurso da Prefeitura Municipal de Campo Grande, eu sou concursado lá como médico mastologista no SEM, e também depois fiz o concurso do Hospital Regional, fiquei um tempo lá no Hospital Regional até ser chamado no Hospital Universitário, que era para onde eu queria voltar, que eu me formei lá, e lá eu virei preceptor, né, que é o médico contratado que dá aula tanto para os residentes, para os médicos residentes, quanto para os acadêmicos. Então, aquela vida acadêmica ali de fazer sempre revisão da literatura, apresentar aula, orientar os aprendizes ali, que às vezes chegavam sem nenhum conhecimento e iam ali para a gente passar esse conhecimento da mastologia, do câncer de mama, da importância do diagnóstico precoce, como fazer uma prevenção, como fazer quando você encaminhar... Eu acho que o médico clínico, ele precisa saber quando que ele encaminha o caso para o mastologista. É diferencial o que está normal do que está alterado. E quando está alterado, pode ser um achado benigno, que ele mesmo tem que ter o conhecimento para poder acompanhar, mas quando tem uma alteração suspeita, é a hora de encaminhar para o especialista. E a nossa ideia era sempre formar bons médicos e bons especialistas na época da residência de ginecologia e obstetrícia. Então, a nossa ideia era fazer isso. E a gente contribuiu de maneira significativa. E nesse período, de 2009 a 2012, eu fiz um trabalho no município de Miranda. Paralelamente. Então, nesse tempo, olha, foi muito interessante, porque a gente fazia a cada 1-2 meses um mutirão, onde nós chegamos a atender 200 pessoas num sábado, 100 pessoas no período da manhã, 100 no período da tarde, e nós já levávamos um médico ultrassonografista que já fazia ultrassom na hora, já laudava na hora, e a gente já via aquele resultado no mesmo dia. E quando era necessário fazer uma punção, a gente já fazia lá em Miranda e encaminhávamos os casos de cirurgia já para a própria Santa Casa, onde eu já atendia. O paciente vinha encaminhado pelo sistema de regulação, tudo pelo SUS, certinho. E aí a gente conseguia dar acesso a esses pacientes. Então, a nossa ideia era democratizar o acesso à informação. Então, aqui eu já agradeço a oportunidade de a gente estar falando sobre um tema que é o câncer de mama, que é o câncer mais comum nas mulheres, tirando o câncer de pele e não melanoma. É o câncer de mama que mais tem uma incidência maior nas mulheres, no mundo e no Brasil não é diferente. E o nosso grande desafio é oportunizar às mulheres um acesso, um diagnóstico precoce. E um tratamento em tempo hábil. E aí, nesse meio tempo, a gente foi se deparando com as dificuldades do Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente pedia, por exemplo, eu estava no SEM, pedia um exame de ultrassom,
demorava 1 ano quase para fazer um ultrassom. Meu Sim. Deus. E aí, às vezes, você examinava aquela paciente que era um caso suspeita de câncer mesmo, falava, ó, dá um jeito de a senhora fazer particular e volta semana que vem que eu atendo a senhora. Aí, a gente pedia uma biópsia. Aí tinha uma fila de 2 anos. Meu Deus, a pessoa já morreu. Aí a gente tinha que orientar também da mesma forma, mas o exame de biópsia já é mais caro. O ultrassom hoje na faixa de 100, 200 reais você consegue. Mas uma biópsia de mama pode variar aí de 1.000 até 7 mil reais. Para muita gente é impossível. Então né? é muito caro. Então, aí o que a gente fez? Aí eu falei, olha, eu tenho que montar, nós temos que usar a estrutura do SUS e entender o que é o problema. Porque a paciente demorava 1 ano para chegar no mastologista quando ela era encaminhada do clínico. Então, nós fizemos educação em saúde nos congressos de ginecologia e obstetrícia. Nós tínhamos sempre, no pré-congresso, uma formação continuada para os médicos da prefeitura. Nós tínhamos uma aula a cada 6 meses de reciclagem para os médicos clínicos, porque eles são muito importantes. Hoje, a atenção básica, ela atende perto da casa das pessoas. Então, esse profissional, o médico, e a equipe, a enfermeira, a equipe multiprofissional, tem que estar com uns olhos assim, esse caso é suspeito, precisa ir rápido. Esse aqui, vamos fazer a rotina e a paciente vai acompanhando. Então, o senhor conseguiu... Perdão, Eu imagino, Maíra. O senhor conseguiu, então, doutor Vitor, fazer uma readequação, vamos dizer assim, mudar o processo, porque a velocidade, ela precisa, a agilidade, ela precisa existir, né? Como o senhor falou, demorava até 2 anos para uma pessoa conseguir te entregar um exame, e até lá a coisa já tinha degringolado, né? E esse foi o nosso compromisso de entrar na política mesmo. Eu tive a oportunidade de, então, passar pelo SUS como acadêmico, na minha formação, depois como médico residente, aprimorando e nos preparando. Eu falo que a residência prepara o médico. Eu me senti, quando eu saí da prova, quando eu saí da residência, eu me sentia preparado para atender bem as pessoas. Eu falo, ali você entra um menino e sai um homem mesmo formado para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Isso são em todas as residências médicas, né? Como o próprio nome diz, você vive aquilo quase que 24 horas. E a gente teve a oportunidade de mudar esse paradigma em Campo Grande no dia 11 de novembro de 2021, com o surgimento da Casa Rosa. Chico, a gente imaginava um SUS que atendesse com o que a gente tem de melhor. Onde, primeiro, no dia que o médico clínico, seja de Campo Grande, ou lá de Corumbá, ou de Bodoquena, ou de São Gabriel do Oeste, precisasse de um mastologista, eu tivesse a oportunidade de atender essa paciente rápido. Em 1 ou 2 semanas, ou mais tardar 3 semanas, essa paciente chegaria para a gente. E aí depois, a gente entendeu, tinham 1.000 mulheres na fila, a oferta era pouco mais de 100 vagas por mês. Ou seja, então demorava 10 meses para chegar. Então nós tínhamos que fazer um projeto que atendesse bastante gente. E aí foi quando surgiu a Casa Rosa. No primeiro ano, nós disponibilizávamos 320 vagas de consulta em mastologia pelo SUS na Casa Rosa. Que bacana. O que aconteceu? Em 3 meses a gente conseguiu zerar essa fila gigantesca. Então hoje qualquer paciente, e a gente de lá para cá, de novembro para cá, eu lembro que a gente fez uma entrevista antes de ir para o Carnaval de fevereiro, que foi em fevereiro de 2000, no ano subsequente, 3 meses depois da Casa Rosa, nós fomos numa entrevista e eu atualizei os dados, a fila já tinha acabado. Quer dizer, era só ter alguém com grande vontade de fazer a diferença, mas não era só isso. Eu não podia só dar acesso à consulta. A gente tinha que ofertar também toda a rede dos exames, o ultrassom, a punção, a biópsia e, no caso, a mamografia, nos casos necessários. Então, lá na Casa Rosa, nós começamos na maternidade Cândido Mariano, como um projeto. Depois esse projeto se estruturou, hoje é uma associação Beneficente Casa Rosa, onde tem uma diretoria, tem os associados dessa associação. Eu sou médico voluntário lá desde do nascimento dessa casa até os dias de hoje. E a gente tem muito orgulho em apresentar para Campo Grande, para o Mato Grosso do Sul e para o país, um projeto que resolveu um problema que há décadas a gente não conseguia resolver, que era a resolutividade no Sistema Único de Saúde. Hoje, para a gente ter uma ideia, a paciente ela chega para a gente
na consulta com o mastologista. Se ela não faz a biópsia na mesma semana, no mesmo dia, no máximo na outra semana ela está fazendo. E nós temos um contrato, no caso a instituição tem um contrato com o laboratório de anatomia patológica que entrega o resultado em 5 dias. Que benção, Uma hein? rapidez. Então, ou seja, e se tiver a necessidade de fazer a imunohistoquímica, que é um exame que é feito da própria biópsia, que demora muito tempo, em 15 dias a gente já tem esse resultado, que isso vai determinar que tipo de tratamento essa paciente vai ter. Então, qual é o fluxo de atendimento que a gente tem lá na Casa Rosa? A paciente vem para o mastologista, lá a gente tem uma equipe multiprofissional, com enfermeira, assistente social, e também tem uma médica da família, que é a doutora Isabela, que a gente faz esse primeiro atendimento. E aí eu passo em sala por sala, para examinar a paciente, avaliar todos os exames e definir a conduta, junto com a nossa equipe multi. Então, com isso, a gente consegue atender mais gente do que eu atender sozinho. Então, para a gente ter uma ideia, a gente atende 25 pacientes por período. Que em situações normais, por exemplo, lá no SEM, na época, eu lembro que eu atendia 10, 11, assim, e aí já passava amanhã. Então, era muito diferente. E dali a paciente já sai. Ou ela já faz a biópsia ela mesma, a punção, ou já sai com tudo agendado e com aquela rapidez, como se fosse um sistema particular. E com isso, a Casa Rosa virou uma referência nacional. Por quê? Porque como é que se resolve numa cidade de quase 1 milhão de habitantes, que atende mais quase 34 municípios no entorno. Sim. Mais o Paraguai. E mais os países vizinhos. Então, e aí, como é que resolve isso? A primeira pergunta é essa. Como é que zera uma fila? O gargalo era a biópsia. Então, lá a gente tem as biópsias, as agulhas de biópsia, e na mesa do médico radiologista. Então, na hora que ele faz ultrassom, e se tem um nódulo alterado, ele já faz a biópsia. Não tem aquela vai e volta. Cortou um caminho enorme. Criamos um protocolo, e com isso a gente atendeu mais de 15 mil pacientes, mais de 15 mil atendimentos, e fizemos mais de 250 diagnósticos de câncer de mama. Então, hoje a minha vida, o que me dá mais prazer para trabalhar são os dias que eu vou para a Casa Rosa. Então, na segunda-feira, minha rotina, a gente vai toda manhã lá na Casa Rosa do Tijuca. Hoje a gente atende na Santa Casa e no Tijuca. Então, a minha agenda é assim, segunda pela manhã e quarta pela manhã na Casa Rosa do Tijuca, onde a gente atende 25 mais 25 pacientes. Então, são 50 por semana. E mais 25 pacientes na segunda à tarde na Santa Casa. Então, nós estamos falando de 75 pacientes atendidas por semana num serviço que hoje oferta 300 vagas para o SUS. E toda sexta-feira, hoje não foi diferente, a gente faz uma cirurgia na Santa Casa. Hoje nós tivemos a oportunidade de atender uma paciente de 38 anos que chegou com um nódulo de mama, que já tinha uns exames anteriores, que a gente fez a biópsia e foi diagnosticado um caso de câncer de mama. E aí, essa paciente foi submetida a uma cirurgia conservadora, conservando a mama e conservando a axila, que é o que a gente tem de melhor no mundo. E além disso, o que a Casa Rosa inovou, né? A gente hoje tem feito um exame, que é um exame da atualidade. Na minha formação, por exemplo, nem tinha esse exame chamado mamotomia, que é uma biópsia, porque a mamotomia, a agulha de core biópsia, a gente tira pedacinhos menor do que um grãozinho de feijão. Sai um pedacinho, são vários pedaços que a gente retira dali. Já a mamotomia, ela tira pedaços de 2 centímetros e com uma largura maior. Entendi. Então, às vezes você tem um nódulo ou umas microcalcificações tão pequenas que a gente vai e tira. E o detalhe, é um sistema a vácuo, onde você aperta, tira um fragmento, não precisa tirar, ele já cai no recipiente onde a gente vai encaminhar para a biópsia depois. Então, assim, isso é o primeiro tecnologia, mundo, né? E isso aonde que a gente sabe que tem. Pelo SUS, a mamotomia a gente sabe que tem no Hospital do Câncer de Barretos, em Barretos, no Hospital Sírio-Libanês, lá, e no Albert Einstein, na Filantropia e na Casa Rosa. Então, ou seja, é um negócio espetacular. E agora a gente vai fazer, a própria instituição da Casa Rosa, em parceria com o município, em parceria com o governo do estado, em parceria com a bancada federal, do Senado, estadual e também da Câmara de Vereadores, através como é uma associação filantrópica sem fins lucrativos, ela tem um contrato com o SUS
que presta serviço para a prefeitura e faz convênio tanto com o governo do estado, com a prefeitura, e pode receber emenda. E é muito bom falar de emenda, esclarecendo, porque por uma instituição receber emenda parlamentar, ela precisa estar com toda a sua documentação ok. Exatamente. E precisa fazer um plano de trabalho que é aprovado pela área técnica ou da Secretaria de Saúde do Estado ou do município, depois vai para a área jurídica, depois é feito o trabalho, a execução do serviço, depois é feito o pagamento para a instituição, e a instituição, no final, presta conta de todo aquele plano de trabalho. Então, quando a gente fala de emenda parlamentar, nós estamos falando de algo que vai ser uma entrega para a população. E a Casa Rosa, numa emenda dessas, hoje tem a oportunidade de comprar o teste genético. Olha só. Que é para a gente descobrir, Carol, o câncer, na verdade, aquelas mulheres com alta predisposição para câncer, principalmente aquelas com câncer de mama em idade jovem, mulheres com câncer de mama masculino, em parente de primeiro grau, 2 ou mais casos de câncer de mama ou ovário na família. Então, a gente tem aquela família que tem uma predisposição. E se tiver uma mutação genética na paciente que teve câncer, a gente tem que dosar na família dela para ver se elas têm essa mutação. E se ela tiver essa mutação, uma das alternativas para redução do risco de câncer futuro é, por exemplo, a retirada das glândulas mamárias e a colocação de prótese, que ficou muito conhecida com o teste genético mutado da Angelina Jolie. Que na década passada foi a Ninguém grande... entendeu nada no começo, né? Ela tirou a mama, colocou prótese. Mas por quê? Porque ela tinha uma mutação genética que conferia para ela um risco de 84% de ter câncer de mama, e ela não queria correr esse risco, fez uma medida redutora de risco, que reduz aí de 90% a 95% o risco de câncer de mama. A gente está no campo da prevenção, né? Exatamente, preventivo. Então, assim, além de zerar a fila de espera, além de trazer introdução de novas tecnologias, a gente já está dando um passo além. É lógico, tem muita coisa que precisa resolver, a gente precisa melhorar ainda no nosso estado da reconstrução de mama, que nós temos muitas mulheres ainda que ainda não tiveram oportunidade de ter as suas mamas reconstruídas. São coisas que a gente vai ter que ter uma equipe também para operar essas mulheres que não vão ter câncer de mama, mas vão ter um teste genético mutado, e eu preciso ofertar essa prevenção para ela. Então, a gente tem 3 medidas redutoras de risco. Uma é o uso de um remedinho chamado tamoxifeno, que reduz em 50% o risco de câncer de mama, que é um remédio que é usado para tratamento do câncer de mama, e em mulheres que têm mutação e queiram fazer a chamada quimioprevenção, toma esse remedinho por 5 anos. Mas, lógico, tem que ter a prescrição do mastologista, do oncologista. E outra alternativa é a retirada dos ovários, retirada das trompas e dos ovários, para reduzir o risco tanto do câncer de mama, quanto reduz em 50% o risco de câncer de ovário, de mama. Então, são as medidas que a gente vai estar discutindo com as mulheres a partir desse teste genético. Então, é isso que a gente gosta de fazer. Isso é algo que a gente pegou um modelo do privado, do que a gente tem de melhor no mundo, e colocamos dentro da Casa Rosa, e a gente busca sempre o atendimento humanizado. Por quê? Porque na sala de espera, a gente, tanto na Santa Casa, quanto na Casa Rosa, quanto nos mutirões que nós fazemos também na própria Santa Casa, na Casa Rosa, quanto na cidade, por exemplo, amanhã nós vamos ter um mutirão lá na escola municipal do bairro Jardim Anache. Então, amanhã às 8 da manhã, nos mutirões, Chico, a gente não tem a necessidade de agendamento. Então, o paciente vai, a gente consulta e a gente disponibiliza ultrassom, mamografia, biópsia. E o que tem chamado a atenção, que é uma tese que eu defendo, que a Casa Rosa precisa estar de portas abertas para a comunidade. E isso nós fazemos 2 vezes no mês. No mutirão na Casa Rosa, onde além da prevenção do câncer de mama, a gente também faz a prevenção do câncer de próstata, e a gente faz esse trabalho das demandas espontâneas, que a demanda espontânea, para mim, ela é fundamental, porque quando a paciente vai mesmo atrás, eu me lembro de um mutirão que nós fizemos numa igreja, lá no Nova Lima, no ano passado. Nós fizemos 9 atendimentos. Desses 9 atendimentos, 3 pacientes a gente descobriu câncer de mama naquele dia. Nossa.
Nós fomos num sábado, nós chegamos lá, tinha mais gente da equipe Do que para ser atendido. da Casa Rosa do que para ser atendida. Um olha para o outro e fala, nossa, a gente veio aqui, Índio, só para atender 9 pacientes. E aí não deu outra. Consultamos, uma era um nó de mama, a outra já tinha um achado na mamografia BIRAD5, e a outra foi já despretensiosa. Vale a pena, né, Quer dizer, vale a pena cada vida que a gente salva. E ali a gente dá a oportunidade de diagnóstico precoce e do encaminhamento para o tratamento em tempo hábil. Agora, doutor, eu queria voltar um pouquinho no começo da entrevista, porque o senhor falando parece que foi fácil, porém eu tenho certeza que esse processo foi muito difícil. Por quê? O senhor conseguiu mudar o processo. Acredito eu, né? Foi só uma readequação no processo ou houve um trabalho árduo onde precisou de entrar em contato com o SUS, alterar alguma coisa no SUS? Explica pra gente o processo em si, né? Fácil não foi, tenho certeza disso. Isso que eu ia perguntar. Quando você participou do congresso, né, lá em Porto Alegre, que foi o que você apresentou, o Congresso Brasileiro de Mastologia, eu queria saber como foi você explicar para entidades da saúde, tanto brasileira como estrangeiro, que a boa vontade pode sim fazer um projeto que acolha todos. Como foi esse desafio? Isso é uma pergunta interessante, Carol, que eu sou da Sociedade Brasileira de Mastologia desde 2009. Eu nunca tinha sido convidado nem para servir o copo d'água para o palestrante. Eu falo isso para todo mundo. E quando a gente é convidado para fazer parte de uma mesa redonda do Departamento de Políticas Públicas, onde você tem INCA, Ministério da Saúde, os professores da USP, da Paulista, do Sírio-Libanês, e a gente de Campo Grande lá, com a instituição ainda começando, mas aquele menino de Corumbá. Estava lá, quer dizer, aí eu lembro que a primeira vez que eu me deparei, que eu fui fazer uma palestra sobre o trabalho que a gente tinha feito em Campo Grande, eu fiz parte de uma mesa redonda. O primeiro deles foi até em Goiânia, que eu vou voltar agora, mês que vem, para o Congresso Brasileiro, mas já já participando já do Congresso de maneira efetiva, trazendo... Que legal, eles parabéns. querem que a gente mostre como é que você faz uma Casa Rosa dessa no resto do país. Como é que você solucionou um problema? Como é que fez? Qual o caminho? E esse caminho é o que nos bancos da faculdade não ensinam pra gente. Infelizmente. Então, assim, o que valeu a pena disso aí, o que me ajudou bastante, foi eu ter passado pela Secretaria de Saúde do município. Eu fui de 2013 a 2016 secretário adjunto de saúde aqui em Campo Grande. Sim. Então, aquela ferramenta da gestão, entender o que é fila de espera, como é que eu resolvo, entender a burocracia do SUS e como você furar a bolha, porque ali você tem que furar a bolha. Com certeza. Porque o SUS, ele é assim, ele te coloca numa fila, aí na hora que você sai dessa, você entra na segunda outra fila e depois você entra na terceira. Por exemplo, para a mulher fazer o diagnóstico do câncer de mama em Campo Grande e no resto do país, ela sai do postinho, é encaminhada para o mastologista, depois ela entra na fila do ultrassom, depois ela entra na fila da biópsia e depois ela entra na fila do retorno com o médico. Quer dizer, é muito burocrático, e a gente conseguiu, num modelo de consulta integrada e resolutiva, mostrar para o resto do país. E aí eu me lembro, agora falando com a Carol, então eu lembro que eu fui participar de uma mesa redonda e tinha lá um professor do Sírio-Libanês, o professor lá da USP em São Paulo, e um outro professor do INCA. E eu, nessa mesa, falei, nossa, imagina que nunca imaginava estar entre os palestrantes ali. E aí, no final, os comentários eram o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, o ex-presidente, falou, como é que você conseguiu isso? Então, é exatamente através desse conhecimento da gestão, do conhecimento do SUS, e de conhecer um serviço e fazer uma medicina de ponta no privado, que é o que a gente conseguiu introduzir no SUS. E isso a gente pensa na medicina como um todo. Isso que eu ia perguntar. Você acredita que em todas as áreas existe essa possibilidade, esse sonho? Porque a gente sabe que não é só o câncer, existem outras doenças
que permeiam a nossa sociedade, pessoas vagam, né, sem esperança nenhuma de posto em posto, de consulta em consulta, anuais, né, não vou falar nem demoradas, anuais, tentando sobreviver, fazendo campanhas, vendendo rifa para tentar se manter vivo, ir num especialista para saber o que realmente tem, como ela pode se curar. É possível? Esse sonho é possível? Carol, o SUS é gigante. Exato. Então, assim, eu sou um defensor do SUS, do Sistema Único de Saúde. Eu acredito no Sistema Único de Saúde. E a gente tem vivido isso de maneira incansável, mostrando que é possível quando você tem boa vontade e se você encurta os processos. Então, por exemplo, lá na Casa Rosa, a gente agora está lidando com uma fila de Doppler. Então, a Casa Rosa, através de um projeto, junto com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, tem a missão de atender 140 exames de Doppler de pacientes que estavam há 2, 3 anos numa fila, e onde então a Casa Rosa, ela é uma resolvedora de problemas do SUS. Então, quando a gente chega para agregar, né? Chega com uma emenda, com um recurso, seja do município, do estado, a gente vai na Secretaria de Saúde e pergunta: qual é a fila que vocês não resolvem? A gente tem dificuldade na oftalmologia. Então, nós vamos atrás de uma emenda para conseguir os equipamentos da oftalmologia, e esses equipamentos já foram comprados, e a Casa Rosa, a partir do mês que vem, vai disponibilizar aí em torno de 800 vagas de consulta em mastologia por mês. Uma outra fila importante que tem na regulação: nós temos aproximadamente 8.000 pacientes aguardando por uma consulta com um especialista em retina, onde você tem um aparelho lá que você precisa fazer a retinografia. Ali é muito importante esse tipo de exame, principalmente para o paciente que tem diabetes ou alguma doença crônica, alguma perda da visão, porque a doença, ela é evolutiva. E esse especialista em retina, você tem primeiro fazer o diagnóstico, faz essa retinografia e você faz o acompanhamento desse paciente para ver se ele está melhorando ou piorando com determinado tratamento. Tem umas injeções que são feitas dentro do olho para minimizar esse tipo de evolução para a cegueira. Então, a gente quer ajudar o nosso Sistema Único de Saúde. Então, eu acredito muito no SUS e a gente tem contribuído de forma efetiva. A gente tem aí uma discussão importante hoje no nosso município a respeito da privatização, né, da terceirização nos postos de saúde. Está dando o que falar, né, doutor? Eu falei com a prefeita Adriane Lopes. Eu falei: prefeita, eu entendo que a gente tem que dar uma resposta, mas o problema maior não é esse. Exato. Não é o servidor faz o seu trabalho. A gente precisa valorizar esse servidor, melhorar as condições de trabalho para que ele possa resolver e atender melhor e com mais qualidade a nossa população. Hoje, nossos postos estão superlotados. Por quê? Porque de pacientes que deveriam estar nos hospitais e não tem vaga, então aquela UPA, aquele Centro Regional de Saúde, que deveria atender aquele paciente, ele ficar estabilizando em até 24 horas, depois ser encaminhado para o hospital, a nossa rede de saúde encurtou nos últimos anos. A gente perdeu leitos hospitalares. O que a gente precisa fazer? Ampliar esses leitos para que a gente possa melhorar o acesso ao paciente que precisa de uma internação. A gente tem algumas filas de cirurgias eletivas, de consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas que a gente precisa resolver. Então, isso é como? Ampliando o acesso, fazendo um mutirão, pegando instituições que já são públicas, que são filantrópicas. Olha, eu tenho uma fila aqui importante, como é que você resolve isso? Preciso de recurso. Quanto que é esse recurso? Existe uma tabela parametrizando isso, a tabela do SUS. Hoje nós temos vários outros tipos de tabela que, por exemplo, o convênio tem, para a gente ter mais ou menos uma ideia de preço de mercado, que a tabela SUS ela é só uma referência, que ela está muito desatualizada, quer dizer, mais de 20 anos aí de desatualização, mas é uma referência. Então, é importante a gente construir políticas públicas para resolver o problema da saúde pública em Campo Grande. Essas filas, como aconteceu com a Casa Rosa. Outra coisa que eu notei conversando contigo agora, doutor, é o seguinte, falando aí dos postos de saúde, do atendimento público, inclusive do estadual. Tão importante quanto ter médicos, enfermeiros,
Acho que existe uma importância muito grande também em conhecedores do processo. Porque, pelo que eu noto aqui, a Casa Rosa chegou onde chegou pelo conhecimento que o senhor adquiriu nas engrenagens do SUS, nas engrenagens da saúde municipal de Campo Grande, colocou as engrenagens no lugar certo. Eu acho que falta muito isso também, né? Para quê? Para que o processo não pare. Para aqui agora. Aí a pessoa espera. O processo ele não pode parar, né? Não. A gente sabe que da importância do diagnóstico precoce, não só do câncer, como de algumas doenças que podem evoluir para casos mais graves. Por exemplo, uma simples pedra na vesícula, ela, se for aquelas pedras menores, aqueles cálculos menores, podem cair ali para o ducto e causar uma pancreatite, que pancreatite é grave. Exato, uma infecção. É uma doença grave, uma infecção do pâncreas, que em algumas situações o paciente pode ir até a óbito por conta disso. E se você tiver os mutirões de cirurgias eletivas para retirada de vesícula, correção de hérnia, você diminui ali um problema futuro. Então, na verdade, investir em prevenção... Então, e assim, por onde a gente vai quando a gente fala em gestão, o caminho é um só, fortalecimento da atenção básica, ou seja, o postinho ele tem que atender melhor, ele tem que estar de portas abertas para a população. E todo mundo, e tem algumas pessoas às vezes que não entendem muito da área da saúde, ele fala, por que tem que ter tanto postinho de saúde? Por quê? Porque o SUS, ele regionalizou. À medida que a população vai ampliando, ele, para cada 3 a 4 mil pessoas, precisa de uma equipe nova. E essa equipe nova, vamos imaginar um bairro, vamos imaginar numa cidade onde uma cidade cresceu e tem mais 12 mil pessoas num determinado bairro, numa região distante do centro. Uhum. Aí a política pública existe do governo federal, é a expansão da atenção básica. Ele vai lá, naquele território, perto de onde as pessoas moram, e coloca um postinho de saúde lá com 3 equipes, e cada equipe se responsabiliza por uma área do território, pelas pessoas que moram no território, com na verdade, de 3 a 4 mil pessoas que são de responsabilidade daquela equipe. Uhum. Então, isso é a expansão da atenção básica. Uhum. E, para isso, o governo federal ele disponibiliza um recurso para construção, que é de investimento. Hoje, Campo Grande acabou, antes de vir para cá, nós passamos lá no Ministério da Saúde e vimos, né, e acompanhamos a entrega de um recurso de quase 3 milhões para a construção de um CAPS, que é um Centro de Apoio Psicossocial Infanto-Juvenil, para Campo Grande. Então esse recurso já está na conta de Campo Grande, que agora tem a missão de licitar, construir, e a gente vai acompanhar todo esse processo. E fiscalizar, porque o papel do vereador é fiscalizar, ter a transparência do dinheiro público, né? Exatamente, Carol. E aí só concluindo a expansão da atenção básica. Então, quando você tem um bairro distante, com 4 mil, 8 mil pessoas, aí tem que ter um posto ali para poder fazer o atendimento da atenção básica. O que é atenção básica? É o médico clínico geral ou médico generalista. Hoje temos os especialistas em medicina de família, na qual Campo Grande é uma referência no país que tem a sua residência médica, uma parceria com a Fiocruz, tanto para médicos quanto para a equipe multiprofissional. E onde estão esses médicos residentes, você tem os preceptores, que são os médicos contratados ou concursados da própria rede de saúde, que acompanham esses alunos e melhora e qualifica a atenção básica, com indicadores, inclusive, superiores em unidades de saúde quando não tem esse tipo de residência médica. Então, a residência qualifica o atendimento. E é importante a gente falar que onde tiver uma aglomeração de 3, 4 mil pessoas, precisa ter uma equipe de saúde perto da casa deles para poder fazer esse atendimento. E é o primeiro atendimento. É o primeiro. Né? E esse médico, essa enfermeira, esse agente comunitário de saúde são muito importantes. Por exemplo, o trabalho da saúde pública como um todo, nós temos os médicos. Esses médicos estão ou nesse postinho, que é a unidade de saúde da família, ou no centro de especialidade, que são os médicos especialistas, ou na urgência, que são os UPAs e os centros regionais de saúde. Então, atendendo a nossa população. Além dos médicos, tem os enfermeiros que atendem junto, na mesma
ou na mesma equipe, quando você fala no postinho de saúde, ou participando do atendimento da equipe multi na urgência e emergência, ou também nas especialidades. Então é importante a gente falar disso. E o agente de saúde, o agente comunitário de saúde, que entra dentro faz da casa um trabalho da pessoa, né? fundamental. Então, ele qualifica o atendimento no SUS, porque ele é responsável por um território e ali ele tem que fazer uma visita por mês na casa daqueles moradores. Da Dona Maria, Exato. do seu Joaquim, trata pelo nome. E o que eles fazem, Chico? Eles fazem a triagem para o posto de saúde. Eles identificam onde tem o acamado, o hipertenso, o diabético, a gestante, a criança. Então, tudo isso ele identifica, leva essa informação para a unidade de saúde, agenda a consulta para o médico, para a enfermeira, traz esse paciente para dentro da unidade, ali é feita a vacinação. Então, a equipe multiprofissional, os administrativos, hoje precisam melhorar a valorização de todos esses servidores, os odontólogos que fazem parte da saúde bucal, junto com a agente de saúde bucal. Temos agente de combate a endemias, que fazem parte aí do trabalho, principalmente para evitar as epidemias aí de dengue, chikungunya. Então, ou seja, as epidemias está incomodando, né? Temos os servidores dentro da própria CESAL, nós temos ali centenas de servidores que fazem o planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saúde, dentro das suas superintendências. Você tem uma superintendência lá que faz os contratos com os prestadores de serviço, acompanham, vê a questão dos indicadores, né, principalmente da regulação, o que tem de fila de espera. Você tem uma superintendência que cuida do cuidado, responsável por qualificar. Então, nós temos aí uma rede pública dos servidores públicos que a gente precisa só melhorar as condições de trabalho e fazer essa valorização desses servidores, que com certeza qualificam o acesso. Agora, a gente precisa ainda de coisas... a gente sabe que o SUS ele é prioritariamente público, depois o filantrópico, depois o privado. A iniciativa privada ela é muito bem-vinda para o Sistema Único de Saúde, mas de maneira complementar. Então, se eu fosse secretário ou se eu fosse o prefeito, eu buscaria primeiro ampliação de leitos hospitalares na rede própria. Não tenho rede própria ainda, ok. Então, rede privada, do filantrópico. O que eu tenho já de contrato que eu possa ampliar leito? O HU, o que eu possa ampliar leito dentro e quanto vai custar isso? E aí, atrás do governo federal e do governo do estado para compartilhar esse recurso, esse recurso para poder garantir esse financiamento. Hospital do Câncer, o que você pode ampliar de leito? Hospital Adventista do PENF, o que você pode ampliar de leito para a gente? Quanto isso vai custar? E qual é a minha fila? Então, eu tenho que enxergar qual é a fila, o que eu já tenho de contrato, o que é possível ampliar, quanto vai custar isso e buscar atrás do recurso. Não adianta eu falar, não tem recurso. Ué, então quem tem senta ali... Na verdade, o que está acontecendo, você não está sabendo buscar esse recurso. Tem que buscar, você tem que minimizar a perda. Por exemplo, minimizar a perda é quando você tem o remédio para controlar a hipertensão e a diabetes e não deixa esse paciente complicar. Então, eu tenho que fornecer esse remédio. Exato. A gente ter falta de medicamentos de maneira pontual, ok, mas não pode ser histórica. Sim, olha, não tem o remédio, então né? Não pode. Então, a gente precisa melhorar também essa questão dos insumos, as condições de trabalho, os equipamentos para os profissionais trabalharem. Então, eu acredito num SUS, Carol, que atende bem as pessoas. É universal, o acesso é universal, mas a gente precisa colocar as condições para que os nossos servidores atendam bem. A questão da terceirização, ela nas UPAs e nos centros regionais de saúde, não vejo como uma solução para melhorar a qualidade da assistência. Certo. Não vejo. Isso eu falei para a prefeita, eu falei para o secretário de saúde, para o secretário de governo, na reunião que a gente teve, falei, olha, não vou poder contar comigo nessa questão, porque eu acredito muito no trabalho do servidor público. Exato. Se a gente valorizá-los e melhorar as condições de trabalho, é uma questão de matemática. Eu sempre falo para todo mundo. Por exemplo, quando eu fui secretário adjunto, nós estávamos numa das maiores epidemias de dengue que o Campo Grande passou, foi de 2013. E cada médico dentro da unidade de saúde tem uma capacidade de atender aproximadamente de 20 a 25 pacientes num plantão de 6 horas. É gente pra caramba. Então, se eu tiver 4
médicos no atendimento da população, 100, eu né? tenho ali uma capacidade de 100. E durante a epidemia, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos 200 pacientes. Então, eles não iam dar conta nunca. Nós criamos uma equipe móvel, que era uma equipe volante de médicos, que iam lá para complementar, para auxiliar os colegas que estavam trabalhando, para atender aquela demanda. Que era uma equipe que virou uma referência, que a gente diminuiu o tempo de espera. Porque no caso da dengue, o que o paciente precisa? Hidratação. Então, toda a nossa equipe já servia água ali na recepção para todo mundo. Todo mundo estava com sintomas de dor de cabeça, febre, dor no corpo, dor nos ossos, sugestivo de dengue, que precisava coletar um hemograma, tomar uma medicação na veia e passar no postinho ali na farmácia e pegar o seu remédio para ir para casa e depois reavaliar. Então a gente fez isso. Enquanto secretário adjunto, a gente criou um modelo que atendia, que era de fortalecimento da atenção básica, que era no período noturno, os atendimentos nas unidades, que era chamado terceiro turno. Então as unidades ficavam abertas das 5 da tarde até as 9 da noite, com um atendimento presencial de médicos, odontólogos, para tratamento, fortalecendo, e onde? Dentro do postinho, perto da casa das pessoas, onde tinha maior demanda. Nós tínhamos também, quando em 2013 nós assumimos, 3 UPAs para atender a população. E a gente ampliou em 2016 mais 3 UPAs, que é a UPA Moreninhas, a UPA Leblon e a UPA Santa Mônica, que são UPAs que foram inauguradas lá em 2016, e a gente entregou todas as UPAs habilitadas no Ministério da Saúde, com tudo pronto para sua qualificação, para receber mais recurso do governo federal e a contrapartida regular e automática do governo do estado. A gente fez um trabalho chamado Consulta Única, onde uma equipe volante de médicos ginecologistas, nós levávamos 3 médicos ginecologistas, mais 2 enfermeiras, mais um médico para fazer ultrassom na hora, para atender na saúde da mulher. Nós não tínhamos ginecologistas suficientes na rede para poder fazer o atendimento de todas as pessoas. E aí a gente ampliou uma equipe que atendia em torno de 75, e nós coletávamos 50 coletas de exame preventivo. Chegou um momento onde o número de exames de coleta de preventivo no terceiro turno e na consulta única era quase metade de todas as outras 70 postos de saúde. Quer dizer, então, quando você tem vontade, você precisa usar a criatividade. Eu não tenho recurso, tem que ir em Brasília buscar, tem que ir atrás da bancada federal, da bancada estadual, tem que ir atrás do governador, do secretário de saúde do estado, levar projetos. Porque eu tenho certeza absoluta que se o secretário de saúde do município de Campo Grande ou de qualquer outro município falar, tem um problema aqui que eu não consigo resolver, eu preciso de ajuda, e isso custa tanto, governo, o que o senhor pode conseguir para a gente? Exato, porque você não está pedindo, você tá levando soluções, porque o mais difícil quando você tem uma situação de crise é você levar todo mundo que é chefe, dono, responsável por algo, por alguém. Quando tem uma situação de crise, você quer o quê? O que você quer é uma pessoa que te traga soluções, que fale, não, eu estou aqui para te ajudar a resolver um problema que engloba milhares de pessoas, né? Você vê a questão não só a questão da saúde da mulher, que você falou, a oftalmologia, a ortopedia. Campo Grande tem um altíssimo índice de exames e de cirurgias de ortopedia que estão paradas, pessoas que estão sofrendo, né, muitas vezes com uma tração e não tem para onde correr, mas tem solução sim. Então, é isso que eu ia perguntar para você. Acesso, boa vontade e informação caminham juntos na saúde? Precisa caminhar, Carol. Isso, você falou da ortopedia, eu me lembro que eu era secretário e adjunto de saúde, fui convidado para uma reunião na época lá na Santa Casa, e qual era o problema? O gargalo era que tinham 60 pacientes na Santa Casa, nos corredores, aguardando por uma cirurgia ortopédica. 60. E a dificuldade de realizar as cirurgias eletivas era muito grande. Por conta disso, eles só cuidavam da urgência. E mesmo assim, o paciente, a fila demorava. Então, o paciente que era para ser operado rápido,
ficava às vezes 1 semana, 2 semanas na Santa Casa para fazer uma cirurgia que operou no outro dia está em casa. E vamos falar, né? Você estar ali com uma ferida aberta, você está dentro do hospital, que é um lugar que tem um índice de infecção. Então você poderia estar ali esperando, né? Exatamente, também o custo, pegar uma infecção, entrar para você operar um pé e não sair, porque você pegou uma infecção e levou... Ô, Carol, você sabe que conversando com o Dr. Vitor agora, me fez lembrar da sexta passada, onde nós entrevistamos, Dr. Vitor, a doutora Fernanda Nunes, ela é advogada. E a especialidade dela... eu vou falar de forma bem clara, bem popular. A especialidade dela é INSS, ou seja, ela explicou pra gente, vou resumir aqui, que o INSS, um órgão federal, assim como o SUS, ele tem um punhado de opção de benefício, diversos benefícios, um benefício para cada situação, opção de aposentadoria. Muita gente achava que a aposentadoria é um formato só, e não, existem diversas formas de aposentar, e o recurso está lá. As soluções estão lá. Ouvindo o senhor aqui falar do SUS, me veio essa comparação, porque de fato o SUS é gigantesco, o dinheiro está lá, a solução está lá, o que precisa é isso, então, são profissionais capacitados para poder saber onde buscar e como buscar esses recursos, né? Exatamente, Chico. E nós falamos aqui da ortopedia, hoje, por exemplo, é uma das grandes causas de sequestro de recurso da prefeitura e do governo do estado por conta da judicialização. O que não é feito no SUS, a saúde é um direito de todos e um dever do estado. É judicializado e o município é obrigado a executar aquilo, e se não executar, vai lá e ao sequestro. Uhum. Então, nessa reunião da Santa Casa, lá, enquanto eu era secretário adjunto, tinha esse gargalo. E o que nós fizemos naquela época? Conversamos com o Hospital Adventista do Pênfigo e passamos a tirar da Santa Casa e não deixar chegar na Santa Casa as cirurgias do TOI, que é chamado trauma ortopédico eletivo, que são cirurgias de punho, de mão, de dedo, pé, tornozelo. São cirurgias menores, mas que acabam impactando numa fila, numa tarde onde um médico poderia operar um caso de uma cirurgia de quadril, de fêmur, uma cirurgia grande, ele tem que fazer 5, 6 dessas menores que poderiam ser feitas em outros hospitais. E naquela época, nós tínhamos determinado, na época, 120 cirurgias de TOI por mês. Então, com isso, quando o paciente quebrava o punho, lá na Moreninhas, ele fazia o raio-x, era encaminhado para o Cianorte. Do Cianorte, ele já era encaminhado, em vez de ir para a Santa Casa, ele iria para o Pênfigo, já fazia aquela cirurgia. E dentro do Pênfigo mesmo, no Hospital do Câncer, nós tínhamos as cirurgias eletivas de ombro, joelho no Pênfigo, pé e tornozelo também no Pênfigo, e quadril no Hospital do Câncer. Com isso, a gente reduzia o custo da judicialização. Para a gente ter uma ideia da judicialização, é um dos gargalos, por onde sai, onde o município hoje tem um custo aí em torno de 5 milhões mês, 2 milhões em torno de 2 milhões ele consegue cumprir, 3 milhões são sequestros por conta de descumprimento de ordem judicial, e na grande maioria dessas sequestros são por conta de cirurgias e cirurgias ortopédicas que se repetem. Tudo que não é feito no SUS, então cirurgia de prótese de joelho, prótese de quadril, cirurgia de ombro, rompimento de tendão, aquela cirurgia de menisco, tudo isso de ligamento, há uma fila muito grande no Sistema Único de Saúde, e se o município não fizer essa fila andar, a cada dia que passa vai ter mais e mais judicialização. E aí isso é ruim. Por quê? Porque uma cirurgia judicializada, ela custa de 5 a 15 vezes mais cara do que uma cirurgia que você faz eletivamente em grande quantidade de maneira organizada. Que poderia ser paga pelo SUS. Aí a organização é tudo. Vamos mandar aqui um beijo pro pessoal que está acompanhando a gente no Instagram. Romilda mandou um abraço. Adenilce Araújo falou, Dr. Vitor, médico de excelência. Kátia Ferreira Nantes, a Cássia Ailton e Ju Cheirosa. Ô Ju, um beijo, obrigado pela sua audiência. Alir Terra, Silvia Katiuski, Nesca Leite, Adélia Jãozinados, Alir Terra de novo, Antônia Furlan
E todo mundo aí acompanhando a gente, a Kátia Ferreira, excelente trabalho, vereador, parabéns, doutor Vitor Rocha, Pam Mourão, Sob Barbosa. A Pamela Mourão. Pam. A loira do agro. Marilim Rocha. Mais vezes aqui. Boa tarde, doutor Vitor. Doutor Vitor, você vai ter que voltar. E Leonardo Henrique MS, Suzana Santiago também, e todo o pessoal aí também do Facebook e também do YouTube acompanhando a gente. O YouTube, tá? Vou jogar na tela algumas aí rapidinho. Ótimo, Índio. Fica mais fácil aqui pra bem? gente enxergar Tá. assim. Boa tarde a todos, boa tarde. Aí é o Fábio Ribeiro. Ribeiro. Marlene Nogueira, minha mãe. Dona Marlene. Um beijo, tia Marlene. Dona Marlene, que ela recentemente José Lafayette. descobriu alguns nódulos, já começou os exames e tá nesse processo aí. Minha mãe, graças a Deus, é uma mulher muito corajosa, sempre enfrentou... Guerreirona. Sempre enfrentou todas as suas dificuldades e diversidades de peito aberto e tá bem pé no chão. Até porque hoje em dia, doutor, pelo processo da Casa Rosa e a própria medicina, quanto antes, vamos aproveitar aqui o caso da dona Marlene, quanto antes se descobre e começa o tratamento, é muito mais fácil de se obter a cura, não é verdade? Outro dia eu achei eu vi um vídeo na internet onde tinha um médico até lá do Nordeste, e aí ele falou, ó, quem procura, acha a cura. Legal, gostei. Muito bem. Acha a cura. E aí, no caso, por exemplo, da oncologia é a mesma coisa. Descobriu no comecinho, chance de cura é muito alta. Mesmo aqueles casos de tumores localmente avançados, a gente consegue fazer a quimioterapia, reduzir o tamanho do tumor, depois operar e o paciente ficar boa. Então, isso é muito gratificante pra gente. Sim, mas manda um abraço aí pra dona Marlene. A audiência tá muito grande. Um abraço a todos aí que... Tá ótimo, que mandaram aí o Índio manda aqui pra gente. né? Obrigado, É uma galera né? aqui acompanhando, fazendo perguntas e elogiando o trabalho do senhor. Exatamente. Tanto quanto médico, tanto quanto em todo o processo da Casa Rosa. E agora vamos entrar no assunto da vereança do doutor Vitor. Quando que o senhor entendeu, doutor, que entrar para a política poderia colaborar com todo o processo? Antes do senhor responder, eu quero dizer o seguinte, gente. Queira ou não, a política é necessária para a vida de todos, não só na medicina. Mas, gente, a nossa casa ela é feita através de política. Numa residência existe política. Não é verdade, doutor? Com certeza, Chico. Na verdade, a política ela é fundamental, principalmente na definição das políticas públicas. Lá como vereador, a gente, além de fiscalizar o executivo, de cobrar, porque assim, a gente não tem o perfil que vai lá na unidade de saúde, querer agredir o servidor, ele não é o responsável pelo problema. Uhum. Nós temos que buscar a solução com quem executa o serviço, com quem toma as decisões. Então, a gente tem a forma correta de você fazer isso. Nós temos o Conselho Municipal de Saúde, que é a participação da comunidade, ou seja, da sociedade, nas decisões do SUS, na fiscalização. Então, é muito importante a gente falar de uma maneira efetiva da política. Outro dia até falei para a Andressa, que é a nossa jornalista, que nos ajuda lá na assessoria do mandato, eu falei, Andressa, precisamos colocar um postzinho para lembrar as pessoas que até no mês que vem, dia 6 de maio, é o dia para a gente, até nesse dia 6, é o dia para a gente, quem tiver alguma que precise mudar o local de votação, ou que vem de outra cidade para cá, ou o jovem que vai ter o primeiro voto lá dos 16 aos 18 anos. Então é importantíssimo a gente estar sempre lembrando que é a hora de ir lá no TRE. Hoje tem aplicativo, hoje tem o site. Facilita muito. E agora eles estão fazendo atendimento no modelo de mutirão também, todos os dias, e foi ali para o Centro de Cultura, ali na... Isso, o antigo fórum. O antigo fórum, exatamente, cara. Então é importante a gente divulgar isso, porque é agora a oportunidade, em outubro, da gente manifestar o nosso apoio. E quando a gente fala em política, né, eu sempre gostei de política pública. Eu me lembro quando tinha 16, 17 anos,
quando dava o intervalo lá na Voz do Brasil, eu gostava de ficar ouvindo aquilo ali. Também. Só que No carro, eu tenho até hoje, na verdade, minha mãe que guardou uma cadernetinha que eu anotava ali. Olha! O senador tal fez tal projeto que eu achava interessante. O deputado tal fez tal projeto, o executivo fez um projeto chamado Agora Tem Especialista para tentar reduzir a fila de espera. Eu ia anotando o que eu achava interessante ali. Nossa, aquela caderneta quase não tem espaço. E quando eu lia um jornal, alguma coisa interessante, eu recortava a política pública, por exemplo, quando tem lá os mutirões da saúde, ou quando você tem coisas que resolvem, né, de maneira efetiva a vida das pessoas, eu recortava ali, colocava, grampeava ali na minha cadernetinha. De vez em quando eu tinha até discurso lá, eu já imaginava. Então, assim, essa questão política pública e ser médico veio tudo junto na sua personalidade, então. Isso, ser uma pessoa defensora, né? Geradora de projetos, fiscalizadora do bem para todos, era uma coisa que já estava dentro de você, então, desde pequenininho. Carol, e assim, coisa bonita, e uma parabéns. das coisas que eu tenho a oportunidade de falar, que com 16 anos, naquela época as campanhas eram 3 meses de campanha, estou falando de 96, eleição para prefeito em Corumbá. E não nós tínhamos... Nunca, né? Então, e meus pais, o médico da nossa família lá, que em Corumbá na época era o Dr. Domingos Albanese, foi candidato. E aí a gente tinha... meus pais participaram de maneira efetiva na campanha, como um dos coordenadores, que tinham os grupos de equipe para poder fazer as visitas nos bairros. Naquela época, a gente visitou praticamente, a gente andou a cidade toda com a nossa equipe. Um dia ia para o Popular Nova, no outro dia para Nova Corumbá, no outro dia no Borrosca, outro dia no Generoso, outro dia no Beira Rio, outro dia no centro. A gente tinha ali uma grande interlocução, e eu lembro que eu estudava bem todas as propostas. O nosso candidato é prefeito para educação, ele quer fazer tal coisa, para a saúde ele quer fazer os mutirões, melhorar a saúde, quer construir um posto assim, assim, assado. E eu treinava aquilo bastante, estudava e ia conversar. Então aquilo ali me encantou. Eu falei, olha, é uma das coisas que eu quero fazer. Eu quero um dia fazer política pública, porque se tudo isso aqui que tiver no papel depois se transformar em realidade, a gente vai transformar a vida de muitas pessoas. E aquilo ficou comigo, né? Que eu fui para a faculdade. Você vê o que é a força fiz de a vontade faculdade, de uma pessoa, né? Mas aquilo me encantou, que eu lembro até hoje. Eu tinha 16 anos, eu era cheio de ideias. Eu falava, mãe, vamos falar para o Dr. Domingos fazer desse jeito e tal. E hoje eu tive, sempre quando eu encontro com o Dr. Domingos, ainda é um médico urologista lá em Corumbá, pai do Bruno e do Breno, e a gente tem a oportunidade de falar com ele. Eu falo, o senhor que me encaminhou para a política aí, porque foi graças a... Aí eu falo, rapaz, no dia da eleição eu encontrei uma senhora, ela falou, Dr. Domingos, você é o meu médico e tal. Mas na época ele competia com o Dr. Éder Brambila. Nossa. Sim, super conhecido que tinha sido deputado, tinha sido vice-prefeito em Ladar e que venceu as eleições naquela época. Ele falou, eu não sabia em quem ia votar, mas um menino, um adolescente veio aqui, falou tudo que você ia fazer, ele me convenceu. Aí ele falou, é filho da dona Marilim. Eu não lembro o nome dele, mas aí no mesmo dia ele ligou para minha mãe e falou, Marilim, o Vitor lá tá craque aí nas nossas propostas aí encontrou a fulana, não lembro o nome da senhora. Ela falou, ela só votou em mim por conta desse menino que bateu na porta da casa dela, entregou o santinho e entregou e falou das propostas assim, de maneira empolgada, e aquilo mexeu com ela e eu acho que aí veio a política, e junto com a medicina depois, né? E aí, coisa bonita. E é um ponto importante a gente falar nesse ano, né? Nós recebemos aqui a Kelly Lescano, assessora de política, e nós debatemos e conversamos muito sobre essa questão, como a importância de você escolher uma pessoa para te representar, mediante a proposta que ela apresenta, mediante ao que ela se propõe, se é real,
se o que ela está propondo ali, está fazendo a campanha, se é realmente verdade, se ela realmente pode fazer, porque as pessoas se esquecem que cada um tem um papel, né? Exato. E eu gostaria que você dissesse isso já aí para todo mundo que está nos escutando e nos vendo, a importância da proposta. E assim, eu acho que a proposta é importante, mas eu acho que mais do que a proposta é o quanto você acredita no que está escrito naquele papel ou no que aquela pessoa está falando. Eu sempre gostei assim de ver de políticos que fazem entregas. Então você pega a história, essa é a melhor argumento. Você pega o histórico daquele político, olha, enquanto ele foi governador, o que ele trouxe de benefício para a população? Enquanto ele foi prefeito, enquanto ele foi vereador, ou enquanto ele professor, enquanto profissional, o que ele trouxe de apoio para a comunidade, principalmente a comunidade que mais precisa? Qual o projeto social que ele participava? Porque é muito legal você chegar lá e fazer política de coisas que a gente sabe que não vai ter nenhum tipo de rejeição. Mas é difícil você discutir muitas vezes temas que você vai ter a torcida de um lado, a torcida do outro, e você tem que se posicionar. Então, o político, eu acredito muito nesse político que tem entrega, que tem um histórico que vai validar o que ele está falando, porque às vezes você tem alguém lá que nunca participou de nada e falou, não, minha proposta é essa, e coisas assim. Mas vai puxar, e a realidade é outra. Eu falo, o que você já construiu nisso? E a nossa vida, eu sempre falo para todo mundo, foi na saúde pública. Então, desde os meus 19 anos, hoje eu estou com 46. Então, assim, já mais da metade da minha vida foi atendendo o SUS, foi atendendo as pessoas, ouvindo, conversando com pacientes, sejam mulheres, sejam esposos, sejam pacientes, sejam filhos, sejam mães, sejam avós. E isso é que nos encanta, esse atendimento, principalmente quando a gente vai dar uma notícia que, assim, a parte ruim do nosso serviço é quando a gente tem que dar uma notícia que não é tão boa. Mas se a gente fizer isso de maneira tranquila, esclarecendo para o paciente, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que estava desesperada. A mãe dela teve câncer de mama, faz 20 anos, está bem, está curada, e ela sentiu um nódulo, foi na médica ginecologista, pediu ultrassom, mamografia, deu um nódulo suspeito, pedi a biópsia para ela, pedi a ressonância, mas ela não queria só isso. Ela falou, doutor, qual o pior resultado que pode acontecer? Era um nódulo pequenininho, de 2 centímetros. Qual a pior coisa que pode acontecer? Olha, o risco de ser um câncer aí é grande. Então, no seu retorno, eu quero que você venha com acompanhante, porque às vezes a gente vai falar um negócio, vai dar um branco, é super normal naquele momento, e depois de 5 minutos volta, já não lembra mais nada do que falou, o acompanhante ali ajuda. A gente está pronto para te explicar quantas vezes for necessário. O risco de câncer baseado nessa lesão, onde era um BIRADS 4C, uma lesão de alta suspeição, um risco de 70% de ser maligno. Se for câncer, não é o fim do mundo, a gente vai fazer uma cirurgia conservando a mama, conservando a axila. Depois você vai ser encaminhada para um oncologista. A gente vai pedir a tomografia de tórax, abdômen, cintilografia dos ossos. Não porque a gente está suspeitando de alguma coisa, que você não tem nenhum sintoma que nos leve a crer que você tem uma metástase em algum outro lugar do corpo. Mas é importante você sair daqui, saber que você vai ser feito todos esses exames e você vai voltar comigo com essa biópsia e nós vamos definir. É de cirurgia? Então já vou te encaminhar aqui para o cardiologista para fazer o risco cirúrgico. Ela era hipertensa, tinha os probleminhas de saúde. Eu falei, então a gente vai fazer esse teu encaminhamento. Eu falei, mas como é que é o tratamento, doutor Vitor? Eu falei, olha, para tumor inicial, se for, eu falei, primeiro você vai fazer uma biópsia. Isso. O risco de ser 30% de não ser nada. Se for alguma coisa, está no começo. E você vai ficar curada, com chance de cura de mais 95%. Falei, tudo isso? Então eu vou ver minha neta crescer? Eu falei, vai. Quer dizer, aí a gente começou a conversar e tem quimioterapia? Eu falei, às vezes precisa, às vezes não, vai depender de uma série de tamanho do tumor, se o linfonodo da axila for positivo, receptor hormonal, HER2, são exames que a gente vai fazer da própria biópsia e da cirurgia. Radioterapia,
E se for receptor de hormônio positivo, vai tomar um comprimidinho por 5 anos. E se tiver um HER2 positivo, vai tomar um remédio na veia de 3 em 3 semanas até completar 1 ano. Ela falou, nossa, doutor, isso me tirou um peso. Eu falei, por quê? Eu falei, eu pensei que eu ia morrer se eu tivesse um diagnóstico. Eu acho que O esclarecimento, né? A pessoa fica... Carol, você sabe o que eu acho que acontece? Fica, e não só para a mulher que recebe o diagnóstico, também o marido, o filho, a filha, Sim. né? Eu acredito que fica encravado na memória da pessoa o passado, porque há um tempo atrás, doutor, a realidade era completamente diferente. Vamos lá, vamos falar de 20 anos atrás. Como que era a realidade? O diagnóstico tardio, aí sempre tinha uma vizinha que teve alguém que teve... Que morreu. Era sempre essa história. Eu falei, não acredite em história triste. Nós vamos orientar o seu tratamento aqui. Eu falei, no seu retorno, venha com alguém da sua confiança. Pode ser o teu esposo, pode ser o teu filho, pode ser a tua mãe, alguma amiga do trabalho. Enfim, quem você confia, uma tia, algum amigo, para que a gente possa conversar junto sobre isso aí. Você precisa ter essa rede de apoio, mesmo se for uma lesão benigna, Sim. que vai precisar operar no caso. Então, para orientar como que vai ser a cirurgia, como é que vai ser o cuidado pós-operatório, tudo. Ela falou, entendi. Então, é importante a gente falar sempre. A prevenção é sempre o melhor caminho. E isso, não só para salvar vidas, também para redução de custo. Para cada R$10 que a gente investe na atenção primária, na prevenção, a gente economiza R$100 na média e na alta complexidade. Olha. Então, Ou né? seja, importantíssimo, Carol, a gente fazer a medicina preventiva. Exato. Meninas, É. Meninas, não é só ir no shopping juntas. Não é só bater papo na frente de casa. Não é só ir sair, se divertir. Amigas, pega a sua amiga, a sua irmã, a sua mãe, a sua tia. Marque uma consulta preventiva. Vá até a Casa Rosa, você vai ser muito bem atendida. Ou qualquer outro veículo que possa te levar a um exame preventivo. Eu vou com a minha irmã, eu vou com a minha filha, eu vou e assim, sou paciente da Casa Rosa. Como é que é a tua experiência lá, Carol? Foi maravilhosa, foi maravilhosa. Foi bem no começo. Eu sou usuária do SUS, eu sou apaixonada pelo SUS. E o meu médico, o doutor Ivan, aqui da Mata do Jacinto, junto com a doutora Mariana, que é ginecologista, falou assim, Carol, vamos fazer uma bateria de exame. Vamos fazer. Vamos fazer, então, a ultrassom, mamografia. Eu falei assim, olha, não quero fazer no 100, não. Eu quero fazer lá na Casa Rosa, lá na Cândido Mariano. Casa Rosa. Lá na Casa Rosa. E assim, ficou um bochicho. Aí o meu médico bateu lá, Casa Rosa, na Cândido Mariano. Vai fazer, tem vaga. Então eu vou. Mas eles não sabiam do que se tratava. Mas como eu tinha informação já, eu falei, eu quero fazer lá. Fui de manhã, fiz todos os exames, tireoide, mama, axila. Fui muito bem recebida, muito bem tratada. Demorei um período, cheguei lá 1h da tarde, saí de lá às 3, né? Porque é um horário marcado, é uma senha. Fui muito bem recebida, muito bem atendida. O espaço, né? Uma clínica, né? Foi muito bom. E depois eu voltei a fazer com a minha irmã. Minha irmã me levou no Hospital do Amor, que ela já conhecia, eu fui com ela, por isso que eu tô dizendo, eu fui com a minha filha na Casa Rosa, ela era criança, ficou lá comigo, ficou junto comigo a todo momento. Tinha uma musiquinha entendeu? lá ou não? No acolhimento, naquela época? Olha, não, naquela época não, foi bem no começo. E aí depois, por isso que eu tô dizendo, aí depois eu sempre faço exames preventivos, por isso que eu digo, você estava falando da unidade básica de saúde, explicar para as pessoas que a unidade básica de saúde está lá para você ir fazer a sua limpeza dentária, não é no socorro, é para você se cuidar, você tem que se amar, você tem que cuidar de você. Se você é igual avião, né? Se você não coloca a máscara primeiro em você, como é que você vai colocar no outro? Então, cuida de você,
cuida do seu esposo, força ele lá também a fazer os exames dele, porque homem foge do médico. E isso, a gente está falando de um benefício não só para você e para sua família, mas também para a saúde pública, que vai gastar menos e vai poder atender mais pessoas, não é mesmo? Foi ótima a minha experiência, obrigada. Que bom. E de lá para cá cresceu muito, né, doutora? Cresceu demais. Graças a Deus a gente conseguiu cada vez mais melhorar a qualidade. Hoje lá a gente tem em todas as, tanto na Santa Casa quanto lá no Tijuca, que é a sede da Casa Rosa, na rua Petubas 181, pertinho ali ao Forte, recém-inaugurado, o Forte Tijuca, que fica bem pertinho do terminal Aerorancho, né, Índio? Isso. E ali a gente faz esse atendimento, e esse atendimento, em todas as vezes, a gente tem uma música ao vivo na sala de espera, enquanto a paciente está aguardando, né, na sala de espera. Na Santa Casa é o Luiz Felipe, Felipe Castro, no teclado e também na música. E lá na Casa Rosa do Tijuca, geralmente é o Júlio Cavalcante, que é ex-vocalista da banda Reflexos. Que legal. E aí ele faz uma música ao vivo lá. Me lembro na última segunda-feira que a dona Rita, ela tem, acho que 75 anos, ela falou: o senhor não sabe, pede pro músico lá cantar Roberto Carlos. Olha. E ele cantou e ela ficou toda, falar, essa música vai pra dona Rita. E aí a gente, é muito bacana, porque extremamente humanizado. A gente tenta ali, também ter um acesso à internet, se alguém precisar atualizar o WhatsApp ali, ver as notícias. Fornece, acho que até salgado, você me falou, né? E assim, muitas vezes avisar, né? Estou aqui, ainda não fui atendida, que muitas vezes a pessoa fica preocupada, né? E informar alguém que ela está esperando ser atendida. Mas, olha, não tenho o que dizer, é um projeto lindo. Quando você nos afirmou aqui que isso pode ser, isso é possível. Olha as imagens ali, ó, enquanto a gente conversa. Em outras especialidades, a gente tem a certeza que... Ó, a música lá. Ai, que delícia! A boa vontade deve caminhar junto, né, com certeza, o poder com público. Certeza. Né? E tá funcionando, né, gente? Maneira Parabéns. existe de fazer. Exatamente. A Casa Rosa tá aí para comprovar isso. Doutor, infelizmente, eu sabia que isso ia acontecer. Quando o assunto é bom, o tempo voa. Então, doutor, eu queria que o senhor deixasse aqui, primeiro, fique à vontade para comunicar se faltou alguma coisa. Pode ficar à vontade, o microfone é seu. E também queria que o senhor deixasse no finalzinho uma palavra de tranquilização. Tipo, descobriu? Tá na sua casa, foi tomar banho, descobriu um nódulo. Calma, que o processo existe, ele vai ser feito, você vai fazer seu tratamento e, como o senhor acabou de citar agorinha, a probabilidade de ser curada é gigantesco. Fica à vontade, doutor. Eu só queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui no programa Pode Tudo MS. É isso aí. Aqui na Boca do Povo, do meu amigo B. de Paula, né, de estar aqui contigo, Chicó Rondon, Carol de Paula, o nosso amigo Edson Índio, né, de todas as vezes que eu vou lá. Que é paciente lá na Casa Rosa, né? Aí, ó, também, ó, viu? Ó, eu não falo, são eles que falam, você tá vendo? Captei. Aqui não sou eu que falo. Olha aí a mensagem dela na tela aí, ó. Olha que legal. A Casa Rosa tem pessoas maravilhosas que acolhem e atendem com empatia. Que maravilha. Então, um abraço para a Cristiane Pereira aí, viu, Índio? Obrigado. Obrigado pela confiança. E assim, eu acredito muito numa política que transforma a vida das pessoas. Uma das formas que a gente encontrou de tentar ajudar foi justamente participar dessa Associação Beneficente Casa Rosa, que é uma instituição, é uma associação sem fins lucrativos, que tem hoje um convênio com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, tem um plano, na verdade, tem um contrato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, e tem também convênio com o governo do estado, tem uma parceria com a bancada legislativa muito importante,
E é muito importante, a gente sempre quando fala em saúde pública, que é possível fazer um SUS de qualidade. E é nisso que a gente acredita. Então a gente acredita num SUS de qualidade, um SUS que entrega para as pessoas o que a gente tem de melhor. E a Casa Rosa é um modelo hoje, que a gente cuida muito do acolhimento, desde aquele bom dia que chega lá. A gente tem uma equipe só para recepcionar as pessoas e depois ficar ali fazendo o acompanhamento. A gente tem uma equipe multiprofissional, a gente tem uma equipe de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, administrativos, TI, para fazer o que a gente tem de melhor para o nosso povo aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul e do país. É muito gratificante a gente falar de um projeto que a gente acredita, que a gente sabe que está salvando vidas e fazendo a diferença na vida das pessoas. E a Casa Rosa é um modelo hoje para o Estado. A gente quer fazer muito mais. E vai para o Brasil, sem pro dúvida. Brasil. E a gente quer fazer e fazer muito mais. Eu sempre falo que a gente tem que... eu converso com todos da Casa Rosa que a gente tem que ser útil para as pessoas. É a mesma metodologia que eu sempre quis aqui. Eu me lembro quando eu voltei lá de Ribeirão e fui ter o meu primeiro consultório. E aí que eu cheguei e fui falar com o Dr. Mafussi Cadre, dono do Hospital El Cadre. Meu consultório foi lá. E aí a gente falou e ele falou o seguinte, falou, Vitor, você tem uma boa formação. Falou, não dou 5 anos para você ser um dos médicos mais reconhecidos do Estado na área da mastologia. O que você tem aí em mente, se você conseguir executar, você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Mas mais importante, qual é a minha mensagem? Faça o que precisa fazer, mas principalmente não faça o que não precisa fazer. Exato. Ou seja... Profundo, hein? E isso eu levo na minha vida como um todo. Então eu já deixo aqui um grande abraço aqui para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de nos assistir. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. E contem sempre com o Dr. Vitor Rocha, contem sempre com a Casa Rosa. E sempre que a gente puder ser útil para alguém, é só entrar em contato lá com a gente que a gente vai dar um jeito de atender. A gente que agradece, doutor Vamos reforçar, amanhã tem um mutirão. A Casa Rosa, o Dr. Vitor Rocha vai estar presente no mutirão Todos em Ação, que é aquele mutirão que acontece todos os meses da Prefeitura Municipal de Campo Grande, levando todos os serviços da Prefeitura, inclusive uma parceria com a Casa Rosa, e a gente vai estar lá no Jardim Anache, amanhã, dia 25 de abril, às 8 horas da manhã, na Escola Municipal Professor João Cândido de Souza, com atendimento do mestre Dr. Vitor Rocha. Sim, vamos valeu, lá, né? gente, não percam essa... Ô, Índio, eu colei de você aí. Não percam essa maravilha. oportunidade. Não deixe de se cuidar, meninas. Não deixe de cuidar da sua amiga do lado também. A prevenção é o melhor caminho. Sempre. Participem, vão ao mutirão, vão lá, vão conhecer. E outra coisa, não adianta ficar fazendo preventivo de 15 em 15 anos, não. Só quando Aí não é preventivo, quando né, debutante, viu? Aí não é preventivo, tá? A prevenção é o melhor caminho. Então vamos lá. Um prazer ter você aqui. Que entrevista maravilhosa. Obrigada pela sua assessoria. É uma assessoria também que corresponde, porque você sabe, né? O assessor é o anjo da guarda de qualquer sem político. dúvida. Então, quando ele tem uma recepção assim, como a Andressa teve conosco, muito obrigada. Muito abraço. bem-humorada também. Eu Muito adoro bem-humorada, gente bem-humorada. Mas lá a gente só trabalha com gente competente, Isso viu? aí. Então, a Gente Andressa fina. é uma das... Gente que gosta de gente também é importante, né? Tem que ser competente e gostar de gente, né? Senão não serve nem pro gabinete do Dr. Vitor, nem para Casa Rosa. Muito menos para atender, né, a população. Eu costumo dizer que gente feliz, eu reconheço gente feliz de longe, a Andressa está dentro desse quadro. Gente feliz não atrapalha ninguém, não incomoda ninguém, muito pelo contrário, só agrega. Índio, antes de eu me despedir, eu queria que você colocasse de novo, por gentileza, as mídias sociais do Dr. Vitor. Olha lá, gente, Instagram, aqui é da Casa Rosa, @CasaRosaCGMS. E o do Dr. Vitor, drvictor.rocha. Extremamente importante vocês
é adicionarem, passarem a seguir e acompanhar, porque coloca tudo lá, gente. A assessoria deixa tudo, o passo a passo de como fazer, quando vai ter mutirão. Então, extremamente importante estar acompanhando as mídias sociais, tanto do Dr. Vitor Rocha quanto da Casa Rosa. Parabéns pelo trabalho, doutor. Isso sim é cumprir com o juramento como médico, né? Infelizmente, nem todos são assim. A maioria é. Temos médicos excelentes e, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Vai ter que voltar aqui, porque o assunto sempre rende muito. Nossas mídias sociais bombaram aí, né, Índio? Bastante mensagem aí, né? Tá certo, então. Hoje teve muita mensagem. Muita interação. Obrigado, doutor. Um excelente fim de semana, que para o senhor vai ser de trabalho. Amanhã é dia de trabalho, é dia de mutirão. E um excelente final de semana para todos vocês, para toda a nossa audiência. Não é isso mesmo, Carol? É isso aí, Chicó. Um final de semana de saúde para todos e muita alegria. Um beijo, Chicó. Um beijo, Índio. Um beijo, doutor Vitor. Tchau, Até gente. mais. Beijão. Encerra com o Milton de Sá. Boa! Vamos lá. Manda ver, Índio. Chega lá, Milton. Pode Tudo 67 tem um oferecimento. Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. E Rádio Difusora Pantanal, a rádio que só toca modão. Em QAP, falando direto da redação da Boca do Povo. QAP, atenção ouvintes, direto do centro da capital campograndense. Uma jovem de 20 anos foi atropelada enquanto trabalhava. Ajudava ela uma cliente quando o inesperado aconteceu. Um carro surgiu do nada, uma manobra, curva fechada ou marcha ré. Versões entram em choque. O impacto é forte, o veículo passa por cima da perna da vítima, causando desespero. Testemunhas contestam a versão do motorista. Imprudência pode ter sido a causa. Bombeiros agem rápido. Jovem é levado para a UPA do Coronel Antonino. E a motorista deixa o local. Agora, o caso é investigado. QAP, atenção ouvintes. Segura essa informação porque ela é forte. Direto de Angélica, no Mato Grosso do Sul. Uma tragédia abala a cidade. Uma adolescente de apenas 12 anos, isso mesmo, perdeu a vida após violento acidente. A jovem estava de bike quando foi atingida por um Gol, conduzido por um rapaz de 21 anos. O impacto foi brutal. Houve socorro, tentativa de salvar, mas infelizmente a menina não resistiu. A polícia militar agiu rápido, prendeu o motorista em flagrante no local. Agora ficam a dor, o luto e as perguntas, enquanto o caso segue sob investigação. QAP, atenção ouvintes, segura essa bronca porque o caso é pesado. Na calada da noite, na BR-158, uma abordagem de rotina vira caso de polícia pesada. Uma fita estrada levanta suspeito e o cheiro forte entrega droga pura. Na vistoria, o choque: 787 quilos de maconha espalhadas pelo veículo. O motorista, sem saída, confessa, saiu de Ponta Porã, rumo a Três Lagoas, fim da linha, algemado, preso em flagrante diante da lei. Mais uma rota do tráfico desmantelada. E a pergunta fica no ar: até quando? Milton Sá, direto da redação da Boca do Povo News. Pode Tudo 67 tem um oferecimento. Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. E Rádio Difusora Pantanal, a rádio que só toca modão.